Semana que muitos vão querer trazer a medalha também como um presente de Dia dos Pais. No domingo será comemorado um dia que é um momento de carinho, é um momento de se aproximar daquele que é um exemplo para a gente, em muitos casos, mas também é um momento muito aguardado para o comércio. A gente vai trazer uma reportagem sobre o Dia dos Pais, que foi preparada pela Bruna Magalhães, que foi ouvir alguns dos filhos para saber quais são os presentes que são os campeões de venda nessa época do ano. E, na sequência, a gente vai falar sobre a expectativa do comércio aqui em Campinas. Bruna Magalhães chegando no nosso Manhã Bandeirantes. Faltando pouco para o Dia dos Pais, o movimento é intenso no comércio. Difícil achar alguém que não esteja em busca de um presente. A gente tinha pensado em algo a ver com calça, assim, um moletom ou um tênis, algo do estilo. E a gente estava dando uma olhada. É o gosto dele ou não, entendeu? Acho que roupa, né, Elisa? Não tem erro, roupa. Um casaco, um blusão, né? E os lojistas esperam a data com ansiedade. O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante para o comércio. A data deve movimentar quase 8 bilhões de reais, sendo mais de 3 bilhões na área de vestuário. Aqui na loja onde o Anderson é gerente, o aumento deve ser de mais de 10% no final de semana. O brasileiro sempre deixa praticamente para a última hora, mas o final de semana é um dos dias que a gente tem um maior impacto de fluxos de clientes dentro da loja, né? Com esse frio que a gente está tendo ali, né? Por mais que nessa semana agora a gente não teve um frio tão intenso, as pessoas procuram muito, né, os produtos de inverno. O aumento nas vendas deve se dar principalmente pelo bom momento do mercado de trabalho e também pela estabilização nos preços. Um bom motivo para o otimismo do varejo em relação ao Dia dos Pais desse ano é a desaceleração dos preços. A cesta de produtos relacionados a essa data mostra uma tendência de crescimento de menos de 3%, bem diferente, principalmente em 2021 e 2022, quando essa mesma cesta acusou uma variação superior a 8%. É esperado um aumento de quase 5% nas vendas comparado ao ano passado. A gente quer dar um tênis de presente para ele. Comprar o presente do papai que merece, né? E em Campinas, o cenário também se reflete ao que a gente tem no ambiente nacional? É o que a gente vai saber a partir de agora com o Mário Eduardo Campos, economista da SIC, Associação Comercial Industrial de Campinas, na linha conosco e a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. Muito bom dia, Mário. Bom dia a você e a todos os ouvintes. A projeção em Campinas também é de um crescimento ali próximo aos 4% nas vendas para o Dia dos Pais? Isso, é um crescimento ainda tímido, né? De previsão de 3,97% para a região metropolitana e um pouquinho menor para Campinas, 3,47%. Isso deve gerar um volume de vendas de em torno de 165 milhões e 77 milhões só para a região de Campinas, né? É um número ainda modesto em função das circunstâncias da economia nossa, mas seguro em função dessa estabilidade que a gente está tendo no emprego e, consequentemente, na renda, né? Mas sempre existe uma certa cautela para isso. E realmente é uma quarta melhor data para os lojistas, né, que considerando aí Dia dos Pais, depois nós vamos ter o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal. Está ainda um pouco distante, mas sempre são datas que movimentam o comércio e há sempre uma expectativa muito boa de venda. No ranking das datas do ano todo, a gente sabe que o Natal é o que mais movimenta a economia, Dia das Mães também tem uma movimentação muito grande. O Dia dos Pais entra em que posição, mais ou menos, nesse ranking ali, Mário? Acho que é a quarta posição. Realmente o Natal, você tem Natal, Black Friday, Dia das Mães, né? E depois realmente o Dia dos Pais. A Black Friday tem movimentado mais até do que o Dia das Mães? É um movimento muito forte, sim, porque o pessoal aproveita as promoções, né, das lojas, principalmente na questão de eletrodomésticos, linha branca e eletrônicos, mas principalmente por causa dos descontos concedidos.
Existe também aquele cálculo do ticket médio, que é quanto mais ou menos o campineiro deve gastar para comprar o presente. A estimativa desse ano é de qual valor, Mário? Em torno de R$ 136, mas como você mesmo disse, né, e a nossa projeção é um ticket médio. Aí depende da disponibilidade de cada família e da pretensão de compra, né? Como eu vi, estava escutando na própria reportagem, às vezes uma roupa de frio ou alguma coisa que o pai esteja precisando, tudo isso é suficiente. Como depende muito realmente da condição de cada família e de comércio de rua ou até do comércio eletrônico, porque às vezes o comércio eletrônico é um pouco maior. Agora, o comércio eletrônico é uma realidade que não tem como mudar, veio para ficar, e os comerciantes, os lojistas em espaços físicos sabem que é uma concorrência que não tem como remar contra a maré, mas tem como fazer algo que atraia esse cliente, principalmente para uma região central de Campinas ou para os shopping centers. Você tem sentido que os comerciantes estão tentando trazer, através do preço ou de outras condições, também essa disputa um pouco mais para a loja física em relação à loja virtual? Sim, o que o comerciante de loja física tem que fazer? Ele tem que preparar uma bela vitrine para ter essa visibilidade dos produtos, preços competitivos com o comércio eletrônico e os vendedores prestar toda a assistência, esclarecer todas as dúvidas dos consumidores, a questão de parcelamento também, ou seja, atender bem o consumidor. E no caso do comércio eletrônico, nesse dia específico do Dia dos Pais, a tendência de presentes é mais para roupas e calçados. E aí, somente na loja física é que o consumidor pode ter a possibilidade de ver o produto, ver a qualidade, conseguir determinar o tamanho, se está adequado ou não ao pai, e na loja virtual nem tanto, né? Então é mais uma tendência maior de consumo na loja física, especificamente no Dia dos Pais. Nós estamos conversando com Mário Eduardo Campos, economista da SIC, Associação Comercial Industrial de Campinas, falando sobre a projeção para as vendas no Dia dos Pais. Ainda nessa questão do comércio eletrônico, Mário, esse ano especificamente um assunto tomou conta por todo o noticiário nacional, e não seria diferente em Campinas, a chamada taxa das blusinhas, em que acaba tornando mais caro um produto que vem de fora do país, principalmente das grandes lojas chinesas. Você acredita que, de alguma forma, o consumidor que talvez comprasse das lojas internacionais, sabendo dessa nova taxa, sabendo que o produto pode ficar mais caro, isso possa servir de incentivo para ele voltar às lojas físicas também aqui em Campinas? Pode, sem dúvida nenhuma, pode ser um incentivo. Agora, o que o consumidor precisa fazer é conta, né? Se ele não conseguir, buscar auxílio de alguém, mas fazer conta e comparar os preços. Se ainda é vantagem comprar fora, né? Principalmente da China, ou olhar o produto aqui, ver a questão de parcelamento também, se é uma forma de pagamento que lhe atrai. Lembrando que, especificamente agora, para o Dia dos Pais, que já é no próximo domingo, se for uma compra pelo comércio eletrônico, fica muito atento à questão do prazo de entrega, o valor do frete e a questão de prazo de entrega para o presente chegar antes de domingo, né? Chegar depois não deixa de ser um presente, mas perde um pouco da graça do dia, de presentear o pai, de estar com ele e conseguir realmente presenteá-lo, né? Bom, além de vestuários e calçados, quais outras áreas também são muito procuradas pelos filhos na hora de presentear os pais aqui em Campinas? Os artigos eletrônicos, né? Principalmente smartphone, porque é um produto hoje praticamente essencial na vida de todo mundo. Ele tem um prazo vamos dizer, de funcionamento adequado, principalmente questão de bateria e memória, então sempre há essa renovação de aparelhos. E também a comemoração fora, né, que às vezes a pessoa prefere ir para
almoçar fora, fazer uma data diferente, reunir a família também, isso é bem marcante nessa data. Nós conversamos com Mário Eduardo Campos, economista da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. Mário, um bom dia, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Muito obrigado e disponham sempre.